Para edificar a sua vida, a Igreja Presbiteriana de Manaus disponibiliza para você pregações, podcasts, devocionais, todos preparados para abençoar o seu dia. Acesse o perfil IP Manauscast no Spotify e ouça no carro, no trabalho, em casa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Você ainda pode compartilhar o conteúdo e abençoar a vida de outras pessoas. Quer ficar por dentro das programações, conferências e demais eventos que serão realizados pela IP Manaus em 2024? É só acessar o perfil da igreja no Instagram, @IPManaus, e baixar a agenda disponível no link da bio. É possível saber as datas dos principais eventos de janeiro a dezembro. Acesse e organize a sua agenda para não perder nenhuma programação. O podcast já vai começar. Quer que a palavra de Deus chegue a mais pessoas? Basta compartilhar o link com seus contatos em suas redes sociais. Deus te abençoe e um excelente programa. Gente boa de Deus, sejam bem-vindos a mais um programa Fé e Café, um podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Que coisa boa! E hoje aqui eu estou rodeado de estrelas. Na realidade aqui é uma constelação. Meu querido pastor Wesley Pardinho, nosso querido pastor da região 4, a região que abarca adolescentes, jovens mais, English Camp. Seja bem-vindo, meu pastor. Bom dia, meu pastor. Bom dia, amada Igreja do Senhor. Que bênção estar aqui com você. Pastor Paulo, bom dia. Bom dia. Que a graça e a paz seja sobre a sua vida. Vamos que vamos, meu pastor. Maravilha. E quem está aqui é o lindo querido. Ele é belo. Por isso que o nome dele é pastor Paulo Belão, o homem das missões da Igreja Presbiteriana de Manaus. Bem-vindo, meu pastor. Obrigado, pastor Miguel. Bom dia, Wesley. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado da rua ou do outro lado do rio. Que Deus possa falar o seu coração mais uma vez nesta manhã. Amém. Amém. Então, meus queridos pastores, nós vamos falar hoje aqui sobre um tema e acho que vai ter telha quebrando aí, vai ter um negócio meio complicado. Porque no Devocional Fé e Café, na realidade, eu falei antes, desculpa, podcast, perdão, tá? Eu estou tão emocionado aqui que o negócio aqui está entrando na veia. Que coisa boa. Na verdade, esse Devocional Fé e Café, pastor Wesley e pastor Paulo Belão, irmãos queridos, já estão cativos todos os dias, assim, uns 150 pessoas estão plugadas. Glória a Deus. E só vão para o trabalho depois que termina o Fé e Café. E nós queremos que você seja abençoado nesse dia, querido, nessa terça-feira. Meia complicada, porque alguns estão aí nas festividades de Momo, as festividades momescas do Carnaval, mas nós vamos aqui falar algo que pode mudar a sua vida para melhor, que é somente a palavra de Deus. E o texto hoje que nós vamos falar, meus pastores, está em Lucas capítulo 9,
Lucas 9. No verso 46 até o 56. Pastor Wesley, o senhor poderia fazer o favor de ler esse texto, meu santo? Lucas 9, 46 ao 56. 56. Estou aqui com a NAA, mas é as Sagradas Escrituras. Vamos lá. Diz assim: surgiu entre os discípulos uma discussão. E será que acontecia lá no meio daquele No meio de discípulos tem discussão, rapaz? Sobre qual deles seria o maior. Parece contextual, né? Parece o dia de hoje, misericórdia. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. João tomou a palavra e disse: mestre, vimos certo homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: eita, esses caras eram brabos, hein? Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Eita, coisa boa. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos falar aqui, neste momento, sobre três coisas, ou três situações que aconteceram aqui com os discípulos, e o Senhor Jesus, obviamente, estava dentro desse contexto, e nós vamos conversar aqui entre esses pastores sapientíssimos, e eu acho que vai mexer com você. Porque, pastor Wesley e pastor Paulo Belan, olha só o grande problema. Isso aqui não aconteceu, na realidade, no meio de pecadores, de ímpios e outra coisa. Aconteceu no meio dos discípulos. Aconteceu no meio dessa turma considerada gente boa. E qual era a pergunta? A pergunta é o seguinte: quem é o maior? Olha só a conversa dos discípulos. Jesus, é o seguinte, a gente está aqui, vamos fazer uma perguntinha básica? Aí Jesus disse: ok, qual é a pergunta? Vamos lá. Quem é maior aqui? É eu, o pastor Wesley, o pastor Paulo Belan? Eu sou maior do que o pastor Francisco? Eu sou maior do que o pastor Wellington? Sou pastor do que eu estou contextualizando aqui para o ambiente nosso, para você entender. Imagina isso num lugar santo, querendo saber quem é o maior. Eu nunca vi isso no nosso dia. Vocês já viram, meu pastor, esse tipo de pergunta? Não. Graças a Deus no meio dessas... Não. Assim, descaradamente, literalmente, graças a Deus, não. É interessante como pauta das nossas conversas hoje, não, a gente não verbaliza isso, né? Mas lá dentro do coração, a gente não apenas pensa, mas Sim. se puder Tem jogar certeza? isso para fora, né? Verdade. Eu sou maior. Não. Mas você é mais alto. É mais alto. Não, o cara diz assim, não. Agora, eu sou menor do que todos vocês, que Paulo significa pequeno. Paulo é pequeno. Olha só. O cara pensa assim, não, eu estudei, você sabe quanto tempo de seminário eu fiz? Você sabe quanto tempo de pós-graduação eu fiz, etc. Você conhece grego, você conhece hebraico, então eu sou maior do que você. Isso. Essa pergunta aqui foi uma pergunta fora de contexto. E Jesus ficou impactado no sentido de ficar irritado, pastor Paulo, que ele pegou, quem é o maior? Então ele pega uma criança,
traz para junto de si e diz assim: quem quiser ser o maior, que seja como essa criança. Por que ele usou criança, pastor Wesley? O que o senhor acha? Olha, acredito pela inocência, Boa. né, pela dependência, Indefeso, né? a questão da sua... Não pode... a criança ela não consegue ser autossuficiente. É verdade. Então eu vejo que Jesus, ele... É fantástico. Ele pega o que é pequeno para frustrar o grande. E criança, o termo que ele vai usar aqui é néfios. Néfios. Olha aí, é pequeno, é criança. No mundo que se contabilizava adultos, mulheres e crianças não eram Contados. Sim. Considerado. Boa. Olha só que aqui é o seguinte, aqui não é nem um poço, aqui é um mar de conhecimento. Que nos censos da antiguidade, mulheres e crianças não eram considerados, por uma questão até de não eram gente, né? É por isso que nos evangelhos está escrito: ele alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Perfeito. Um pouco de história aí, vamos ser bom. Perfeito. Então, pastor, quem é o maior aqui? Quem é o maior? Jesus, quem é o maior? Quem é o maior? Que fantástico, né, pastor? Quem é o maior? E você, mano? Quem é o maior? Olha, eu sou presbiteriano, a 4ª geração de presbiteriano, calvinista, tomei água no copo de Calvino, né? Formei-me no seminário presbiteriano do Sul, grande... Deixa, né? Grande deixa. Aí Jesus pega essa pergunta, ele pega uma criança e diz assim: este é o maior, porque se vocês não se tornarem como este, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Então, criança não guarda rancor, criança brinca, criança celebra, criança está junto de gente legal, criança é dependente, criança é inocente. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E esse ponto que o pastor colocou, do coração, né? O coração da criança, e essa questão mesmo do rancor, do guardar. Nós hoje temos vivido uma realidade, ou ela é de ansiedade, ou ela é de depressão. Muito relacionado com aquilo que está a mente e o coração. E por conta, e assim, por mais que... hoje você encontra criança que está vivendo sintomas de ansiedade, de depressão e tal, mas você olhando essa estrutura, se essa criança só vai viver uma situação dessa de fato e verdade se realmente ela sofre por tempos muitos. Mas quando você percebe uma criança, quando você orienta, se achega, você vê que a criança resolveu um momento ali, teve a instrução, a conversa, e como assim, não, acabou, aconteceu, ponto final, vamos para frente, vamos seguir. E hoje a nossa realidade é ir pensando nesse ponto, quem eu sou, até o termo discussão, a discutir, né? Levantar situações que não vem ao caso. E você não vê criança, por mais que as crianças tenham o seu momento de querer e tal, mas você vê as crianças ali, uma sendo sempre empática uma com a outra, buscando a convivência. É difícil ter uma criança que quer estar sozinha. É verdade. Você sabe com quem você está falando? Já ouviu isso daí? Carteirada na hora, Carteirada, né? Aí Jesus diz: vem cá. Criança, olha só. Se você não se tornar como essa criança, você está fora do ponto de vista da leitura de Deus sobre aquilo que é grande. E é incrível que, assim, você falou, o lance maior é: você não recebe Jesus e muito menos o Pai. Eu não sei se esses discípulos aqui tiveram um momento de devaneio, eu não sei se eles tiveram um momento de psicose, se eles fumaram maconha de noite, eu não sei o que deu neles, porque, veja, eles estão diante do grande, Sim, o Criador. Uau. Eles estão diante do tema que os torna pó, o reino de Deus. O reino de Deus é grande.
o dono do reino, que é o rei Jesus, é grande. Imenso. Agora eles estão discutindo quem de nós vai ser maior lá. Parece que é Loucura. loucura, né? Mas tem uma outra situação. Eles, tá bom, Jesus, já que a gente não vai ser o grande, tem que ser uma criança, a gente vai apelar para a segunda coisa, a gente tem que ser o exclusivo. Por quê? Aqui, ó, verso 49. Falou João de novo, olha. O amado, hein? O amado, e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. Ele está dizendo, com vocês é o contrário. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Mas aqui, nessa situação, quem não for contra vós, ele está a favor de vocês, cara. Mas isso não lembra meio que uma herança? Herança, porque quando Deus ele está com Moisés, ele escolhe os 70, ele ora, a ação de Deus é manifestada, aqueles homens começam a ter autoridade, mas fora daquele, se eu não me engano da história, 2 do outro lado também foram cheios do Espírito. Sim. E ficou aquela coisa, mas por quê? E é interessante assim, e eu vou confessar um pouco aqui o meu pecado, né? Às vezes eu falei, esse sentimento aqui já percorreu meu coração. Meu também. Tipo, cara, mas não confiou a mim? De tremor e temor por conta da grandiosidade de tudo que o Senhor tem realizado. Mas tipo assim, não, cara, sou eu, mano. Eu tenho que... Por que não sou eu? É. Sabe aquela como diria, a coceirinha no ouvido? Poxa, por que convidou o pastor Paulo Belan? É. E não eu? Eu estou aqui há tanto tempo. Mas eu estou aqui, estou caminhando, estou pá. Por que não me viram? O que o pastor Paulo tem de... Por que acham que ele é mais bonito do que eu? Ou então mais além, pastor. A gente olha, digamos assim, com um olhar denominacional, assim, rapaz, esse cara aí não é do nosso credo reformado, ou não faz parte de uma igreja considerada, digamos assim, calvinista. Aí eu me lembro, o pastor Paulo Belan, acompanhei um certo tempo, o pastor Caio, aqui da igreja, olha as amizades do pastor Caio. O pastor Caio era muito amigo do pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, o pastor presidente da Assembleia de Deus no Amazonas, que ele, na realidade, que lançou o pastor Samuel Câmara. O pastor Caio Fábio era amicíssimo do pastor Norton Hiker, da Primeira Igreja Batista. O pastor Caio era amigo do pastor Frederico Orr, que é da igreja Hebron. A igreja Hebron, uma igreja maravilhosa. Aí você diz, poxa, mas eles não são presbiterianos. Sim, mas eles são gente de Deus e que se amam. É o que aconteceu aqui com o João. Olha, ele não está andando com a gente, esse cara não está vindo para o nosso seminário, esse cara não está vindo para a nossa escola bíblica dominical, e ele está expulsando demônios. Aí Jesus disse, ei, para. Faz isso não, deixa. Porque o caminho dele é diferente. Ele não está contra você. E muitas vezes nós olhamos para a vida do outro irmão, eu muitas vezes, pastor Wesley e pastor Paulo Belan, eu cheguei a julgar muito nego. Cheguei a dizer, não, esse ministério aí é um ministério apócrifo. Aí o Espírito Santo de Deus diz assim, rapaz, com que autoridade você está dizendo isso? Você não já ouviu falar do nome da pessoa, mas não conhece a história dele. Então, a gente precisa olhar para esse texto dizendo o seguinte, meu irmão, não tem aquele texto que o Senhor falou para Moisés, tira a tua sandália porque no lugar que tu estás é terra santa? Sim. É a mesma coisa na vida do irmão. Lembra dos amigos de Jó, pastor? Os caras chegaram e olharam para Jó. A melhor coisa dos amigos de Jó foi ficar 7 dias calado, chorando.
E se terminasse assim, seria bem melhor. Fica maravilha. Aí os caras começam a abrir a boca. Pronto. Aí é o seguinte, Jó, é o seguinte, tu tem alguma coisa incubada, tu cuspiu no lugar sagrado, tu fez alguma coisa, confessa, porque ninguém tem o que tu tem se não tem culpa no cartório. Mas Jó não tinha culpa no cartório, daquele ponto de vista, não. Aí é a mesma coisa que acontece na vida do outro. A gente olha, não, ele está assim porque ele tem conluios com outras coisas, só que a gente não dá o benefício da dúvida, no sentido de que, não, ele está andando com Deus. Ele está pagando um preço, ele está ajoelhado no seu quarto, ele está lendo as Escrituras e tem um temor de Deus. Mas não, a gente diz, não está com a gente, então não serve. Eita. É interessante como Jesus vem quebrando esses paradigmas religiosos, né? Sim. Primeiro, ele fala, você quer ser grande? Ele não diz, não há nenhum problema, então seja pequeno. Ele fala, então seja pequeno. Não, nós proibimos. Olha, você não é presbiteriano, você está proibido. Não proibais. Não proíba. Não proíba. Então, nós temos a tendência de colocar uma lista enorme onde não tem lista. É verdade, pastor Paulo Belan. O que o senhor está dizendo aí é crucial, porque a gente pensa assim que, Deus está... Quando eu soltava papagaio, pipa. Às vezes eu ficava olhando o pastor Paulo Belan, o meu papagaio estava para cá. Aí eu olhava para o lado, o papagaio do meu colega estava assim. Ou seja, o vento... Lembra que o Senhor falou para Nicodemos? O vento sopra onde quer, tu ouves a sua voz e não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ou seja, Deus está soprando aqui na minha vida, mas está soprando na vida do Paulo Belan aqui, pastor Paulo, pastor Erle, aqui. E a gente tem que ter essa sensibilidade para não se achar exclusivo. Porque, olha só, é a mesma coisa que aconteceu com Israel. Não, a gente tem um templo. Quem disse que Deus está preocupado com o templo? Se fosse assim, o templo de Israel estaria até agora. Essa semana, pastor, faleceu uma senhora que foi ícone nos anos 80, nos anos 90, de um grande movimento. Certamente o senhor a conhece, conheceu, mas ela também se tornou referência de tudo que o Senhor Jesus está dizendo agora, nesse ponto exclusivista que o pastor colocou. Neuza Itioca. E aí eu fui acompanhar os comentários. Ela via demônio no copo, ela via demônio no mosquito, ela via demônio na parede, ela via demônio para todo lado, ela via demônio nos cantos, da tamanha percepção que ela tinha, ainda que ela não jogue de nosso time, então. Ainda que ela não seja presbiteriana. Sim. O que Jesus diria hoje? A mesma coisa. Não proíba. Não proíba. E eu li muita coisa da Neuza Itioca, pastor. Sabia? Eu coloquei embaixo assim, pastor. Ela era crente. Acabou-se. Aí a turma lá só isso. Lá no céu, o que vai contar? Se não nascer de novo, não entra. É só isso. O senhor falou, eu tinha lido, você ia comentar, eu te dei um corte assim rápido. Não, pastor, eu li, por exemplo, como bons amazonenses, já que vocês são de São Paulo, desculpa. Não, Deus abençoe aí, São Paulo, terra boa. Aqui a gente tem um ditado seguinte: como o peixe joga fora as espinhas. Tem gente que não tem a capacidade de conversar com o diferente e tirar o que é bom e separar aquilo que não serve. Todos os dias a gente está fazendo isso. Todos os dias. De que maneira? Separando, mas aproveitando. E às vezes, pastor, por ignorância, por achar que nós conhecemos, nós às vezes acabamos jogando a parte melhor para fora. É verdade. Eu fui, a primeira vez que eu pisei numa tribo indígena, a primeira vez, nós fomos servidos lá, humanamente, generosamente, peixe. E foi a primeira vez que eu comi matrinchã. E o que aconteceu? Lá em Minas, a gente, São Paulo, não tem costume de comer a cabeça
do peixe. do peixe. Então, a primeira coisa que eu fiz foi separar. Mas a matrincha é grande, né? Sim. E aí, quando eu peguei aquela cabeça, quem que estava assistindo a gente? O cacique? Também, e quem nos serviu. Mas havia ali vários cachorros de olho, esperando cair alguma migalhinha. Aí, na minha mente, eu vou pegar essa cabeça e vou jogar. Quando eu peguei aquela cabeça do peixe, que para mim era Inútil. está proibido. Quando eu joguei, os índios ficaram em pé na hora e veio uma criancinha, saiu correndo atrás do cachorro. Antes que o cachorro bocasse a cabeça, ela pegou a cabeça do cachorro. Aí eu aprendi a lição ali. Ou seja, Ali na cabeça tem coisas boas para ser comida. Ou seja, Jesus está dizendo, por que proibir quem não está atacando o reino de Deus, quem não está contra-atacando o império, quem não está falando mal contra? Aí foi quando o pastor falou que comigo numa junta, espalha. né? Mas, meus pastores, tem outro problema aqui. O primeiro problema é quem é maior. Quem é maior? O segundo problema é, já que a gente não é o maior, a gente é o exclusivista. Aí Jesus disse, ei, baixa a bola. Verdade. Mas tem um terceiro problema aqui. Se a gente não é o maior, se a gente não é o exclusivista, a gente mata quem é diferente da gente. E quem se opõe. Olha o texto que diz aqui. E aconteceu que, ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Verso 52. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de que decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, olha aí de novo, aí, olha, Tiago e João perguntaram, Senhor, olha a pergunta, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia. A história é a seguinte, meus pastores, vamos preparar um lugar que Jesus vai passar aqui nessa aldeia. Aí os samaritanos disseram, negativo, aqui não, porque tinha essa desavença, né? Judeus e samaritanos. Os samaritanos, na realidade, quando a capital do Reino do Norte, Samaria, foi destruída no 722 a.C. pelos assírios, aquele lugar ficou deserto e houve uma certa miscigenação, vários povos chegaram ali para compor a região, e o judeu ortodoxo não crê que os samaritanos eram judeus e nem gente. Tanto é que o judeu ortodoxo, toda manhã ele ora, graças te dou porque não sou cachorro, graças te dou porque não sou mulher, e não sou samaritano. Aí então o que aconteceu? Os samaritanos disseram, negativo, aqui não, papai. Aí João vem com Tiago, eu já fiz muitas dessas orações, ó. Chega com Jesus e diz, Jesus, nós podemos fazer um show pirotécnico? Que show vocês querem, filhos? Nós queremos fazer igual Elias. Ou seja, a gente não quer pecar sozinho, não. A gente quer fazer igual Elias. De que maneira? A gente vai orar, descer fogo do céu e triturar. Quantas vezes, pastores, nós agimos dessa maneira, não no sentido, digamos assim, pirotético do termo, mas nós matamos pessoas dentro do coração, porque são opositores, não creem no que a gente crê e refutam o que a gente faz, e muitas vezes nós levamos para o lado pessoal. Quem sabe seja o seu vizinho que joga miúdo podre de galinha na sua casa, no seu quintal, e a gente tem vontade de matar o cara. Deus, mata esse cabra, destroça ele. E Deus está dizendo, rapaz, faz o seguinte, faz um bolo e vai lá e deixa na porta dele, dizendo assim, olha, Jesus te ama, eu também. Mas não abusa não, né? Então, quantas vezes a gente já matou gente aí, pastor Wesley? Olha, muitas vezes. É a dureza do nosso coração. E eu estava aqui pensando, né, porque nós vemos Jesus tratando de
três aspectos do que ainda pode estar no crente, no servo do Senhor, como nós aqui denominamos e cremos no eleito do Senhor, naquele que Jesus alcançou, que é a questão de querer ser maior, a exclusividade e, por fim, essa dureza do nosso coração. Essa dureza do nosso coração. E você percebe que, nesse segundo ponto aqui, ele é um resultado dessa ideia exclusivista. Uhum. É assim, pô, já que eu estou aqui, peraí, eu vou, e eu que preciso, já que eu não posso ser o maior, já que eu não posso proibir, então também não posso deixar ninguém. Arrebenta tudo. Então continua, e esse é uma das lutas que, se nós não olharmos para Jesus, meu pastor, se nós de fato não é que, claro que é a ação do Espírito, e crer que dia após dia esse Espírito de Deus, como o pastor falou, que foi representado como vento, que vem dos quatro cantos, que enche, que move, que muda, que guia, fazer essa obra em nós vamos estar agindo com esses três aspectos. Se nós não entendermos ou compreendermos, porque, cara, se esses homens, por mais que alguns tentam olhar para Tiago, para João, jovens discípulos, a galera ali caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus, desenvolvendo um processo de maturidade, mas andaram com o próprio Deus, presenciaram as coisas grandes. Eu estava tentando dar uma olhada aqui, antes aqui no versículo 44, a partir ali do 43, 44, ele vem falando sobre as maravilhas. Cara, eles estão vivendo as maravilhas de Deus, participando das grandiosidades de Deus. O 44 diz, Jesus fala para eles, pessoal, gente, prestem bem atenção nas seguintes palavras: o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Já Jesus dando um choque nos caras. E agora? O que vai acontecer com a gente? E aqui eu percebo também que são ações ou reações de uma fragilidade. Os caras vendo os homens de Deus, esses homens de Deus caminhando, aprendendo com Jesus, e eu estou trazendo para nós. Jesus está falando com aquele, olha, vocês já caminharam comigo, viram os milagres, participaram das bênçãos, abre uma aspas bem grande, olhando para o tempo curto, desse ministério de Jesus com os seus discípulos, mas assim, de intensidade. E aí eu olho para a igreja de hoje. Será que nós, como igreja, mesmo experimentados, e aí eu já falo de mim, será que já aconteceu? Eu mesmo já experimentado, servindo ao Senhor, quis ser maior. Me achei no direito de ser maior. Falei, não, peraí. Por que o pastor Miguel? Não, eu que tenho que... Por que eu não posso celebrar a ceia? Por que não sou eu que tenho que pregar? Por quê? Por quê? Por quê? E se a gente não tomar cuidado, essas perguntas, ela está levada a eu quero estar lá. Eu quero vislumbrar, eu ser. E talvez tem você que está aqui com a gente nessa manhã, talvez está sendo assaltado por esse sentimento. Mas eu tenho experiência. Eu sirvo ao Senhor, eu já caminho. Eu oro, eu tenho essa sensibilidade, eu percebo a situação, eu entendo que o dom do discernimento de espírito está em mim, mas por que eu não posso ser o maior? E aí Jesus, ele traz o ensino logo de cara, de imediato, de humildade. Verdade. Verdade. E depois, Jesus, ele vem mais uma vez quebrar a cerviz, os paradigmas, não só do ser humano, mas do crente. Veja só, por mais que eu esteja certo, por mais que eu tenha razão, eu não tenho
o direito nem a autoridade de usar o que está certo, a minha razão, para aniquilar você, para aniquilar o próximo. Uau. Eles são nacionalistas, patriotas, os judeus. Sim. Eles estavam geograficamente até certos no seu pensamento humanista, de dizer que essa ralé de samaritanos é um povo misturado. De Exato. fato, eles estavam certos. Sim. Mas a razão de eles estarem certos não daria o direito de vamos aniquilá-los. Porque quem não pensa como a gente, a gente tira da frente da gente. Olha a corrente que acaba com a gente e vai destruindo tudo. Interessante, pastor Paulo Belan, que a pergunta de Jesus mata não só o ímpeto desses discípulos, que queriam fazer show espiritual pirotécnico, mas também as nossas vidas. Ele faz uma pergunta assim: pastor Wesley, de que espírito você é? Pastor Paulo Belan, de que espírito você é? Pastor Miguel, que espírito você é? Essa é a pergunta. A pergunta é: qual é a nossa identidade? A minha identidade é... Porque no reino de Herodes, porque no reino de Herodes a gente mata crianças, mata opositores, e no reino de Jesus a gente morre. É o contrário. É o contrário. Aleluia. É o contrário. É o contrário. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perde. Mas quem perder a sua vida pelo reino, ganha. Então o reino de Deus é o reino do contraditório, por assim dizer, né? Quem quiser ser o primeiro tem que ser o último. Quem quiser ser servido, que sirva. Quem quiser ser honrado, que lave com bacia e toalha. E por aí vai. Aí Jesus está perguntando. A pergunta não é quem é o maior. A pergunta não é quem é o exclusivo. A pergunta é quem vocês são? Quem você é, meu irmão? Eu não estou falando aqui sobre um matiz religioso, de um credo, digamos assim, confessional. Mas a pergunta é: quem você é em Deus? Aleluia. Né? Quem você é em Deus? O que representa a sua vida? Quando você chega, é vida ou é morte? Lá vem esse cara que se acha o maior de todos, se acha o exclusivo, e se a gente for contra ele, ele vai matar a gente, seja em palavras, seja em conversas, e seja até em ações. Mas a pergunta de Jesus para a gente nesse dia é: de que espírito vocês são? Vocês representam o quê? Eu fico pensando que, às vezes, por muito menos do que isso, a gente encontra alguns dilemas dentro dos lares, devido a algumas raivas que acontecem lá. A mulher fala: vontade de matar esse homem, vontade de matar essa mulher. É companheira dele, do jugo, está ali dentro, faz anos, mas eles estão ali. Sim. Quando deixa de entender quem eles são, eles partem para uma ação maléfica, humanista e diabólica. Tremendo isso. Que não representa nada do reino de Deus. Meu Deus. Meus irmãos, não sei você, não sei vocês, sei que eu estou pensativo e chocado com essa história todinha. Também. Meus pastores, dessa manhã o tempo já está acabando, mas a gente tem que agradecer a Deus, agradecer a sua vida por estar conectado no Fé e Café. E meu pastor Wesley e pastor Paulo Belan, suas considerações finais, e no final pastor Paulo Belan vai nos impetrar a bênção. Foi bom? Foi bom demais. Na verdade, meu pastor Miguel, é sempre bom estar ao seu lado. Estava com saudade de você e também do meu amado amigo, irmão, pastor Paulo Belan. Faz um pix assim, com Faz muito um pix, amor. com muito senão, amor. senão a gente vai orar para cair fogo do céu. Senhor! Vou fazer uma oração para cair o valor do pix na minha conta. Mas, assim, eu vejo que é um grande ensino. E, assim, por mais que foi como o vento, muito profundo e precioso. Amém. O que eu preciso é olhar para o Rei, olhar para o reino a qual esse Rei me chamou para servir, e saber que eu sou servo. Amém. E que nesse reino há muitos que vão servir. Amém. Posso aqui, estão aqui do meu lado,
pode ser aquele que está do outro lado da rua servindo o único Senhor. E quem sou eu, né, para querer ser maior do que o meu irmão, querer algo que não é para mim, mas que eu tenha a humildade de me submeter ao senhorio de Deus, de olhar para o outro e ser suporte para aquilo que eles têm feito e compreender o que o Senhor tem feito e usado. E aí, olhando para aquela questão da multiforme graça de Deus, Ele usa quem Ele quer. E o principal é saber que a obra é do Senhor, e quem sou eu para querer trazer juízo sobre a terra. Amém. Me fez lembrar, pastor, de uma pequena canção missionária que diz assim: ó, ser igual ao meu mestre, pequeno, humilde e de paz, Eita, Deus. desenvolvendo em Cristo, Ele me faz eficaz. Aleluia. Amém. O grande se esvazia para nos servir e se tornar pequeno. Quer ser grande? Seja pequeno. Aleluia. Nos despede, meu santo pastor, com a bênção. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, aí do outro lado da tela, do outro lado da rua, do outro lado do rio, nesse imenso estado do Amazonas, Brasil, onde os irmãos estiverem, hoje e para sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Senhor te abençoe e te guarde, querido.